Pois é, amigos, bem-vindos aqui ao último episódio dessa etapa de Costa do Sauípe do Campeonato Brasileiro de Pôquer, o BSOP. Eu sou Juliano Maisano e dessa vez um convidado muito especial. É o diretor de torneios do BSOP, o DC. Bem-vindo aqui ao programa do BSOP, DC. Fala, Juju. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí pelo Band Esportes. Bem-vindos ao Campeonato Brasileiro de Pôquer. É isso aí, essa foi aquela etapa que aconteceu na Bahia, no Resort Costa do Sauípe, e a gente já está na mesa final desde a outra semana. Temos aqui 4 jogadores apenas, tivemos já a eliminação dos outros 5. Então em breve a gente vai ver aí quem são os 4 que restam e quem que vai levar os troféus dos 3 primeiros colocados e quem que vai ser o grande campeão que vai levar o bracelete. Vamos conferir então. Fernando Lourenço, Guanambi, Bahia. Para mim é uma realização pessoal. Eu amo pôquer, adoro jogar pôquer. E para mim, que venho do interior, fica difícil, deslocamento, etc. Para mim é muito importante. Leonardo Vilela, Rio de Janeiro. Meu pai e meu irmão sempre jogaram todos os torneios do Brasil, do mundo, da WSOP. Tava esperando fazer 18 anos e meu sonho era fazer a mesa final aqui no Brasil, do WSOP. Tô muito feliz, não tenho palavras pra descrever que eu tô aqui. Amaury Giovanni Grutica, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É muita dificuldade, muitos jogadores bons que tem no Brasil, que participam do BSOP, e a gente conseguir chegar na mesa final é difícil, mas é um motivo de orgulho que nos deixa alegre com a sensação do dever cumprido de ter chegado. Marco Antônio Sérgio Gonzalez, São Paulo, capital. O dinheiro é muito legal, mas o troféu é mais. Eu já cheguei perto já no BSOP 2010, eu cheguei em 19º, você agora consegue chegar lá, né? Tentar alguma coisa lá. Vamos ver. É isso aí, temos aí então 4 jogadores de 4 estados diferentes, né? O Fernando Lourenço da Bahia, o Marco Antônio Gonzalez São Paulo, o Amaury Grutica de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e o Leonardo Vilela do Rio de Janeiro, né? DC bem representado aí o Brasil inteiro nessa reta final aí dessa mesa. Muitíssimo bem representado e lembrando que um deles vai para casa sem troféu, hein? É isso aí, o troféu do BSOP é sempre um item cobiçado, né? Todo mundo quer ter e só os 3 primeiros levam, então aí desses 4, um não vai levar o troféu e claro, o prêmio em dinheiro cada vez é maior pro quarto, depois pro terceiro, depois pro segundo, depois pro campeão. Então eles estão lutando aí pela premiação, pelo orgulho aí de ser o campeão e também de levar um troféu. O Amaury subiu para 190 mil fichas, né? Ele deu um raise para 190 mil, ele tem um par de 9. Uma mão muito forte, principalmente quando tem poucos jogadores, como esse caso aí que a gente chama de four-handed, apenas 4 jogadores na mesa. O Amaury subiu ele era o primeiro a falar, né? O que a gente chama de under the gun, o TG. O Marco já tinha colocado as apostas obrigatórias, né? Ele tinha colocado 80 mil e pagou com Ás 8. DC normal, né? Um jogador com Ás, com a mesa curta assim, vai querer às vezes dar um raise ou então ver o flop. Os 2 jogadores têm muitas fichas aí. O que a gente vê bastante nesse tipo de situação é o jogador aumentar novamente porque pode ser simplesmente uma tentativa de roubar os blinds do outro jogador, ou então pagar para ver o flop. Isso, o flop veio bem para ele, porque ele acertou o 8, que é o melhor par da mesa, né? Mal sabe ele que o Amaury tem um par acima do 8, que é o par de 9. Então é uma situação muito perigosa para o Marco, que precisa acertar o outro 8 ou um asa aí, senão ele vai perder essa mão e deve estar achando que ele está bem na mão, né? Porque ele tem o melhor par aí que fica visível na mesa. É perigoso, é uma chance, ele tem bastante chance de perder muitas fichas aí, especialmente se ele for para um check raise agora. O check raise, ele deu o check, que é o que ele fez mesa, não apostou. O Amaury apostou, continuation bet, né, que ele era o agressor pré-flop. E agora o que o DC falou, será que ele vai dar um raise, que é o da check depois do raise, ou se ele vai só pagar? Com certeza largar ele não vai, a gente sabe que ele já acertou o 8 aí com um kicker que é o mais forte, que é o As, que é a carta de desempate. Ele pergunta aí quantas fichas que o Amaury tem, e agora ele está pensando realmente se ele faz um raise ou apenas paga. Ele só pagou. O DC, que é o diretor do torneio, um dos diretores, o diretor principal do BSOP, primeira vez que está aqui com a gente,
Muitos comentaristas e os jogadores e o pessoal pela internet elogia muito a equipe do BSOP, os dealers. A gente está vendo a Juliette, que é a dealer agora nesse momento na mesa. Os dealers do Brasil realmente de alto nível, né? Deve ser muito bom a gente ver eles aqui no Band Esportes. Com certeza, a gente conseguiu formar aí uma equipe muito legal de dealers, reconhecida em toda a América Latina como a melhor equipe de dealers que a gente tem ao sul do Equador. É isso daí. E olha, o Marco da outra mesa, o pote já tem mais de 1 milhão de fichas. E agora o Amaury faz uma aposta aí de 400 mil fichas, quer dizer, menos do que metade, né? Agora, o 4 que veio no turn, né? A quarta carta. O 4 é uma carta que não assusta ninguém, nem o Marco e nem o Amaury, né? O Amaury talvez se assuste se virar um Ás, o Rei, uma Dama, uma carta acima do par dele de 9, né? De resto ele está se sentindo bem confortável também. Pois é, mas ele eu acho que o Marco jogou muito passivamente a mão, só dando mesa e depois pagando, e acabou vai dar muita ficha para Amaury nesse pote aí. Agora ele apostou 1 milhão nessa última aposta, ele acertou a trinca agora, e o Marco ainda deve estar se sentindo mais ou menos bem para pagar, porque ele deve estar imaginando que talvez ele tenha... Realmente a única coisa que pode estar perdendo é realmente um par acima do 8, né? Ele deve imaginar, ele não deve estar apostando assim com 8 e Rei, 8 e Dama, né? Um 8 pior que o meu. Ele já deve ter algo mais forte. Pois é, e ele foi o agressor, o Amaury foi o agressor desde antes do flop. Então o Marco não quis acreditar, né? Exatamente. E acabou pagando esse 1 milhão, então um pote gigante aí de quase 4 milhões de fichas, que machuca aí bastante o Marco. O Amaury acho que vai se tornar o líder aí do torneio depois dessa mão. O Amaury, que é um jogador que se moveu bastante aí nas últimas mãos todas que a gente já tem acompanhado na última semana e nessa. Então vai puxar um pote grande. O pessoal de casa entender, você está vendo as fichas azuis e as fichas vermelhas nessa altura do torneio. As outras fichas já não estão mais em jogo. As azuis valem 5 mil unidades e as vermelhas valem 25 mil. Então quem tiver mais vermelha aí, uma pilha vermelha é como se fosse 5 pilhas azuis, né, DC? Exatamente. E lembrar que cada jogador ele começa com 25 mil pontos, né, em fichas. Agora, nesse momento, olha só, tanta gente já foi eliminada que cada ficha vermelha equivale a um jogador no torneio, mais ou menos. Cada ficha vermelha vale 25 mil pontos. Exatamente. Então, olha lá, cada ficha vermelha era um jogador que entrou nesse BSOP. E só restam 4 agora, né? Os jogadores vão todos sendo eliminados, as fichas vão passando da mão de uns para os outros e vão acabar todas com um só jogador. Quem tiver todas as fichas no final, que é o campeão do torneio. A gente está vendo ali o botão na frente do Amaury, né? Ele tem 8 e 10. Depois tem o Small Blind, que é o Vilela, e o Big Blind, que é o Fernando. Eles são apostas obrigatórias. Então o Amaury vai tentar roubar esses blinds. A gente chama de roubar os blinds, que é aumentar para tentar tirar as apostas obrigatórias e puxar o que já tem na mesa. E normalmente os blinds vão defender, porque eles sabem que os jogadores gostam de roubar dessas posições, né? É normal o jogador, nessa altura do campeonato, que os blinds estão altos, ele tentar usar a agressividade dele para acumular mais fichas, né? Então, mesmo sem ter cartas muito boas, ele aumenta a aposta para tentar acumular as fichas dos blinds. Isso, ele fez um aumento aí para 205 mil. Eu acho que os blinds estão 40 mil, 80 mil, se eu não me engano. Vamos conferir aí se o Fernando já tá a fim de jogar essa mão. A gente percebe, olha, ele tem uma mão muito forte, Ás e 10 do mesmo naipe. É uma mão que, quando você está em 10 jogadores, em 9 jogadores, não é tão forte assim. Mas quando você está em 4 jogadores apenas, ela é muito mais forte. Porque a chance de ter mãos fortes diminui quanto menos jogadores tem na mesa. Ele está pensando o que ele vai fazer. Se ele vai só pagar e jogar fora de posição. O que quer dizer isso? Que ele é o primeiro a falar, né? Ele sempre vai ser o primeiro a falar depois do flop e o turn river. Ou se ele já prefere ser agressivo e all-in ou down raise no Amaury. Ele só pagou, o que não é sempre muito recomendado, né, DC? Os jogadores estão um pouco passivos aí nos blinds. Eles não estão querendo dar o re-raise. Pois é, tem uma frase famosa de um filme sobre poker, que eu acho que é o filme mais divertido que tem, que diz, se a mão é boa o bastante para pagar, você deve aumentar. Então aí tá a resposta. Ó, ele acertou o As, né? Só que é uma mesa que vira tudo de ouros. Assusta os dois jogadores que não tem ouros, então pode sair algum flush. Aí precisa ver se alguém tem a coragem de blefar, de fingir que tem uma carta de ouro. Senão o Fernando realmente tá ganhando de longe essa mão aí. O Fernando já deu mesa, né? Querendo controlar, já tem quase 500 mil fichas. Ele deve estar pensando, meu As parece bom ainda, mas se vier um outro ouros eu tô perdido. Vamos ver se o Amaury vai querer atirar nesse board aí todo de um naipe. Você é daqueles que... Porque o DC também é jogador, quer dizer, hoje em dia ele não tem quase tempo para jogar, mas de vez em quando ele joga aí com os amigos ou algum outro evento. Você é daqueles que gosta de atirar quando você não tem o naipe para fingir que tem, DC, ou você também prefere ser cauteloso aí, igual o Fernando?
Juju, varia muito de acordo com o oponente, né? De acordo com a situação. Por exemplo, nessa situação, o meu oponente teria pouquíssimas fichas em relação ao pot. Então, o mais comum era ele nem dar call, ele voltar ao win. E nisso eu acabo perdendo um pot considerável. Então, nessa situação, acho que eu nem atiraria. O Fernando eu também acho que de repente, em vez de só pagar, ele poderia ter voltado para já se defender ou ir para um all-in contra um draw, né? Ele preferiu jogar na cautela, tá jogando desde o pré-flop na cautela. Acabou puxando a mão, porque depois ninguém resolveu atirar mais, né? Depois que virou 9 a dama, o Amaury desistiu de blefar e o Fernando puxa. Então os dois jogadores foram um pouco passivos. O Amaury só tentou o continuation bet no flop, depois abandonou a mão. Pois é, eu acho que talvez não fosse o caso dele voltar ao win por causa do flush, do possível flush. Mas ele devia ter voltado pré-flop, ele estava com aproximadamente 1.300.000 fichas. Então, depois de um raise para 200.000 e um Wise 10, eu acho que nessa situação, defendendo o blind, é bom o suficiente. Perfeito. Ali a gente vê atrás da mesa o diretor de torneios, o Bill, né, o Alberoni, outro diretor da equipe do BSOP. Ele que está narrando ali ao vivo para a torcida, que sempre tem uma torcida que fica ali numa arquibancadinha atrás da mesa assistindo ao vivo. Os parentes, os amigos aí dos jogadores que estão nessa final. E nessa etapa eu não estava lá, eu tive um problema de saúde, mas tava o Bill e o Rob me representando lá na mesa. É isso daí. O DC não teve a única etapa que ele não podia ir por causa de um problema que ele teve na coluna, mas com certeza ele acompanhou, porque o BSOP sempre é transmitido ao vivo também. Então você fica de olho nas próximas etapas, você pode acompanhar da sua casa ao vivo, se você não puder ir até o salão, pelo site www.tvpokerpro.com, que tem um streaming ao vivo, e também a cobertura escrita com fotos e descrição de todas as mãos aí interessantes, pelo www.mebelisca.com, Mebelisca com K. Acompanhou bastante essa etapa, né, DC? Acompanhei o tempo inteiro, tava de cama em casa, acompanhei o tempo inteiro e foi muito emocionante ver as reviravoltas da mesa final. O pessoal viu semana passada as maiores reviravoltas e agora também vamos ver o que vai acontecer. Temos uma mão aí interessante, porque o Vilela tem rei dama, o Marco rei valete, são mãos muito parecidas, né? O Vilela tá à frente com o kicker, né, a dama. É uma carta um valor acima do valete do Marco. E olha, acertou a dama, só que agora o Marco tem o rei de paus e tem duas chances, duas pontas para fazer uma sequência, né? 10, valete, dama e rei. Então qualquer carta de paus que vier, qualquer 9, qualquer as, ele faz a sequência. Ao mesmo tempo o Vilela acertou o maior par aí da mesa. Quer dizer, uma mão que deve render confusão aí para os dois jogadores, né, DC? Uma hora dessas, 4 jogadores na mesa, é difícil um dos dois largar. Com certeza. Eu acho que, de novo, o blind deixou de defender um pouco. Ele jogou um pouco passivamente com o rei dama. Você jogando em 4 jogadores, o rei dama é muito forte. Então ele podia ter reaumentado. Ele está com um stack um pouco curto, mas eu acho que dava talvez dar um aumento. E deixou abrir uma carta pro Marco no flop, né? E o Marco agora só pagou, né? Ele não jogou agressivamente o draw dele, ele tá querendo ver o que vai virar no river, dobra o 10 e o Marco não faz nada. Ele tem o par de 10 com o kicker rei, né, valete, enquanto que o Vilela tem 2 pares de dama com 10. E o Vilela da mesa, com medo até de repente de um 10, né? Porque muitos jogadores podem estar com o segundo par aí jogando. E agora o Marco pode blefar. E ele blefou 500.000 e o Vilela pagou na hora. Ele deu mesa para realmente pagar só. Foi o famoso check call, né? No river. E aí o Marco mostra o seu King High, o Vilela puxa um pote de 2,5 milhões quase e volta pro jogo. O Marco tá perdendo muitas fichas seguidamente. Você vê que ele só resta com algumas pilhas azuis. Deve estar se tornando o short stack da mesa agora, DC. Pois é, para quem tá de casa acompanhando, cada pilha azul dessa equivale a 100.000 unidades. É isso aí. Então ele deve estar ali com um pouco mais de 1 milhão e 100, parece, né? 1 milhão e pouquinho em fichas. Isso. Olha, a gente tá vendo aí a próxima etapa. A próxima etapa vai acontecer em São Paulo, hein, de 25 a 30 de julho, no hotel Holiday Inn Park AMB. A inscrição, como toda etapa do BSOP, R$ 2.200. E aí as imagens do Holiday Inn, DC. Estaremos lá no fim de julho, né? Estaremos lá, estaremos todos lá, voltando todo mundo de férias aí, de um tempinho sem o BSOP. Pronto para mais um campeão. É isso aí, a gente volta depois do intervalo. Pois é, estamos de volta. A gente viu, olha ali, realmente o Marco tem 1.300.000, me parece, ali só.
Enquanto que os outros jogadores já tem... O Amauri acho que é o líder ali, né? Você vê que quem tem mais fichas vermelhas, o Marco vai com 10 e 4 de espadas, já vai aplicar um raise aí. O Marco ele não tem cartas muito boas, né? Mas ele tá tentando agora ser agressivo para voltar a acumular fichas. Talvez agora no momento em que ele perdeu seguidamente muitas fichas, era a hora de pisar um pouquinho no freio, até porque o Big Blind tem pouca ficha. O Marco e o Fernando são os dois que têm menos fichas. Você vê aí a pilha do Fernando também não é grande assim, né? E ele já está analisando, ele já pôs a aposta obrigatória ali, 80 mil. Então ele talvez queira defender aí. Vamos ver o que ele tem. Dama e 8 de paus. Posição 3 com. Pagou. Os jogadores aí, dama é uma carta razoável aí para uma situação de mesa curta, né? Uma dama aí, ainda mais tendo um 8 do mesmo naipe, que pode até fazer uma sequência aí e um flush. Ele vai querer ver esse flop aí, ver se acerta um pedaço do flop. E olha, não acertou nada, né? Passou bem longe do flop. O Marco acertou um par de 4 pelo menos. Pois é, uma jogada um pouco curiosa aí do Fernando, que está com pouca ficha e resolveu se envolver num flop com uma mão que é bem fraca. Fora de posição também é o que a gente fala, né? Você sempre tem que evitar jogar fora de posição, principalmente quando você não é tão experiente no poker. Você sempre procurar jogar quando você é um dos últimos a falar, porque aí vai virar o flop, vai virar o turn river e você vê o que os outros jogadores fazem antes de você gastar ficha ou antes de você ter que dar a mesa, né? E ficar meio que numa posição assim ingrata. Então evite defender os blinds com mãos não tão boas e evite jogar fora de posição. É como se você tivesse concorrentes e você sempre visse o que eles fazem antes de você, então você sempre tem uma boa vantagem, né? Tem que jogar em posição. Isso. O Fernando deu a mesa, o Marco aposta 300 mil, num pote que já tinha 500 mil, quer dizer, um pouquinho mais da metade. E o Fernando que não tem nada, ele tem dama e 8, são cartas que a gente chama de overcards, né? São duas cartas acima das cartas que viraram, quer dizer, ele só pagaria se fosse para tentar acertar aí um 8, uma dama, ou para blefar, né? Para tentar blefar na próxima carta, alguma coisa assim, porque ele não tem chance de flush também, porque não bateu paus, não tem nada perto de sequência para ele. Agora ele deve estar pensando que se ele aumentar de novo, se tem chance do Marco, se o Marco vai ter alguma coisa para pagar ele ou se ele vai conseguir levar no grito, né? Exatamente, porque ele imagina, o Marco aumentou antes do flop, talvez o Marco tenha cartas altas, dama, reais, não virou nada, virou um 3, um 4 e um 7. Eu acho que o Marco tá blefando, ele não tem nada. Então esse pensamento dele é interessante também, dele tentar blefar, dar um all-in ou dar um raise, falando, o Marco deve estar tirando aí com cartas altas e eu vou fingir que eu que tinha um 7, por exemplo, né? Eles estão pensando ainda, olha... A Juliette pede para ele colocar mais 5... Ah, não, eles estão fazendo a contagem, né? O Fernando pediu a contagem, ela falou que a pilha dele estava errada. Estava uma pilha faltando 5 mil para fazer... As pilhas são de 20 fichas normalmente, né? Os jogadores arrumam as pilhas de 20 ou de 40. Normalmente essas são todas pilhas de 20. Assim é fácil, você bate o olho e sabe, cada pilha azul tem 100 mil, cada pilha vermelha tem 500 mil. Por isso que os jogadores arrumam dessa forma e os diretores também pedem para eles sempre deixar em pilhas de 20 mil. Isso facilita muito para você, né, DC, quando você está no evento lá como diretor e para os dealers também. Facilita a vida de todo mundo, do oponente que vai saber... Ah lá, só interromper para ele... Foi all-in e recebeu o call, ó. Foi all-in, como a gente imaginou, ali no blefe, imaginando que o Marco não acertou nada, só que o Marco pagou rapidamente, porque ele tinha o segundo melhor par, ele tinha o 4, só que agora ele não pode acertar nem o 8, nem a dama, né? Senão ele passa à frente do Marco. Você vê a chance aí na tela, pouco mais de 20% aí para o Fernando acertar um 8 ou uma dama. Olha, vem um 9, não muda nada, mas dá uma chance de flush agora. Ficou mais difícil, porque se vier um 8 de espada ou dama de espada, não ajuda o Fernando, porque o Marco faz um flush de espadas. Verdade, ele está basicamente por 4 cartas agora. Vem o rei e o Fernando aí não acertou. Vai para casa sem troféu, Fernando, hein? Eu até acho que sobrou um pouco de ficha para ele. Vamos conferir agora. O Bill vai fazer a contagem oficial, ó, ele tem um pouquinho mais do que o Marco, me parece. Vamos ver. Eu tinha 800 lá, só confere lá se tem os 800. Olha lá, eles estão fazendo a contagem. Um pouquinho. A própria Juliette falou aí que sobra um pouquinho aí pro Fernando. Então me enganei aqui, o Fernando ainda tem chance de levar um troféu. E sempre tem chance, né, DC? Mesmo que fica com poucas fichas, às vezes 100 mil fichas, 80 mil fichas, é muito difícil o jogador voltar pro jogo. Mas a gente já viu casos aí no Brasil e fora do Brasil de jogador que conseguiu entrar no all-in, depois em outro e voltar pro jogo. É raro, mas acontece. Olha lá, ele já está de all-in aí nessa mão praticamente.
Pois é, lembrando, por exemplo, nosso amigo Walter Salles, ele uma vez no campeonato mundial, ele chegou a ficar com uma ficha e voltou para entrar ITM no evento principal lá. É verdade, ele entrou, foi premiado, foi longe no torneio, tendo uma ficha só. Na hora da bolha, né? A gente viu aqui no segundo programa também uma entrevista com o Tom Azevedo, que nesse torneio aí, Costa do Sauípe, ele perdeu um all-in, pegou o ônibus que ia até o hotel dele, e aí ligaram para ele e falaram, não, peraí, você tem ficha ainda, volta que sobrou 2 fichas. Ele voltou, jogou e entrou ITM e ficou gigante também, passou por dia 2. Agora o Fernando entra de all-in, ele só tem 60 mil, ele tem uma mão parecida com a mão do Amauri aí, né? 5-3 contra 5-4. Vamos ver se o Marco entra na mão também. O Marco tem As e 7, certamente ele vai entrar na mão. Com certeza. Ele pode aumentar aí para tirar, né, espantar o Amauri ou só pagar. Muitos jogadores fazem isso de só pagar, porque são chances maiores de eliminar o outro jogador short stack que já está em all-in. Porque bem ou mal eles ganham mais dinheiro no prêmio e também vão ganhar o troféu aí caso o Fernando seja eliminado. Então é o que eles chamam de uma jogada de cooperação, principalmente se ninguém acertar muita coisa, assim, eles costumam dar mesa aí até o final. Claro que se o jogador acerta uma mão, ele tem aquela obrigação de apostar, né? E aí o Bill narra, pedindo o flop. Aí 9, 10 e dama, ninguém acertou nada aí, mas o Marco tá à frente com o seu ace high, que a gente chama que é o as. O Fernando tá tentando achar um 3 aí, porque o 4 mesmo não dá vitória pra ele. Ó, já veio... Já achou o 4 o 5 eu tinha falado. O Amauri já fez um par aí, né, de 4. Agora não tem mais jeito lá pro Fernando. Pois é, o Fernando acaba sendo eliminado nessa mão. Temos os 3 finalistas agora que vão para casa com um troféu, que levaram para casa uma boa lembrança além da premiação, né? E aí eles mostram as cartas, então o Fernando dá adeus aí, ficou no quarto lugar aí de centenas de jogadores, é uma ótima colocação. A mesa final já é uma grande colocação, todos os 9 que chegaram na mesa final tem sempre muito orgulho de chegar nesse último dia, né, de um BSOP. Então o Fernando sai aí, não vai sair de mãos vazias, longe disso, vai sair com um prêmio muito importante. E ele tá reclamando da outra mão, né? Como que ele pagou com 10 e 4 aquele all-in lá. Como que o Marco pagou aquele 8 e dama que ele blefou e o Marco pagou. Ele não conseguiu aceitar ainda que ele tinha tomado aquele call lá de 10 e 4 na mão anterior. Pois é, na verdade ele tinha a estratégia da mão, acho que podia ter sido repensada, porque se ele deu o call só com dama e 8, ele abriu essa possibilidade, né? Talvez se ele tivesse sido agressivo antes, o resultado fosse diferente. Exatamente, se ele tivesse dado o re-raise ou até o all-in antes do flop, o Marco com certeza não ia jogar com 10 e 4, né? E ele ia pegar aquelas fichas dos blinds, o antes e o raise, né, inicial do Marco Antônio. A gente vê que o Vilela foi pro outro lado da mesa ali, não muda em nada a posição dos jogadores, né? A ordem deles é igual dos 3 jogadores, a gente só moveu ele para lá, para eles ficarem numa posição mais simétrica para as câmeras também, mostrar eles um pouco melhores, porque ficaram os 3 do mesmo lado aqui, né? E os outros todos do lado do começo da mesa tinham sido eliminados. Então o Vilela passou ali para outra posição. 215 mil é o raise do Marco Antônio. E ali você vê 5 e 9 na mão do Amauri, uma carta que ele, em teoria, não deve pagar aí, né? Ele que tá no Big Blind, me parece, Tá só então o Small Blind, o Marco contra o Big Blind. O Amauri e o Vilela não entrou nessa mão. 3 jogadores apenas, quer dizer, o jogo fica mais agressivo ainda, principalmente com brigas entre Small Blind e Big Blind sempre, né, que é esse caso agora. Exatamente, cada blind agora vale muitas fichas, eles têm que brigar realmente por cada ficha, e agora é a hora de ver quem tem a maior agressividade controlada, né, na hora certa. Isso, o Marco acertou aí 2 pares de valete com 6, deve estar se sentindo muito bem aí, porque... dificilmente os outros jogadores vão ter esses 6 aí, né? Claro que pode acontecer, mas não é sempre. Então ele vai seguir apostando, né? O pote que já tem 460 mil, vamos ver se ele vai apostar. 350 mil foi a aposta dele, né? Já, você viu que na hora já o dealer já contou e falou 350. O dealer é o Jorge, o dealer muito experiente também. Aproveito para mandar um abraço para o Jorge, que também é o violeiro da equipe, né? Ele sempre toca violão aí nas festas e nos dias quando o BSOP se encerra. Verdade, nosso artista lá nas nossas
confraternizações no final do torneio. E o Amaury pagando isso daí, DC, ele não tem nada, ele tem uma chance de seguida runner, pause, né, flush runner, vem uma dama que não ajuda em nada. Você acha que ele tá dando o que a gente chama de float, quer dizer, ele tá só tipo assim, pagando, meio que blefando para tentar roubar a mão mais tarde? Porque para pagar essa aposta aí, sem nada, olha lá, e deu certo, você vê que o Marco agora da mesa... Pois é, o float é uma jogada avançada, né? Eu muitas vezes não me atrevo muito a fazer, até pela minha falta de experiência jogando. Mas é o que parece que o Amaury tentou fazer. Ele acabou de colocar 500 mil agora, o Marco acho que seguramente vai pagar. O Marco é um jogador que a gente já percebe que ele é meio passivo, né? Ele não vai largar essa mão, ele tem já 2 pares desde o flop. A dama talvez tenha assustado ele, achou difícil, porque o jogador iria pagar com uma dama perdida ali só no flop, né? E a gente já viu isso em mãos agora, mesmo nesse programa e na semana passada, que o Marco ele dá a mesa, mas vai pagando até o final, quando acerta alguma coisa. Vamos ver se o Amaury percebe isso e tenta ou apostar muito forte para assustar mesmo, ou para de tentar blefar, porque o Marco vai pagar. Olha lá, ele vai dar a mesa e deve pagar. Esse 4 aí não muda em nada. Não. O Amaury desistiu e o Marco vai mostrar. Ó lá. O Amaury percebeu que não ia passar. Acho né? que percebeu que não ia passar mesmo. E o Marco... Mais uma vez ele mostrou uma certa passividade na mão, foi ajudado aí pelo board, pelas cartas que vieram, ganhou o pote, mas eu acho que o Amaury podia ter economizado muita ficha também, de novo, se ele fosse mais agressivo antes, ou ser mais agressivo, ou então largar a mão, não precisava jogar 500 mil ali no turn. Agora, né? Seguimos para a próxima mão. Agora o botão é o Amaury, o small blind é o Vilela, o big blind é o Marco. Você vê que os jogadores estão um pouco equiparados agora em fichas, né? Passou muita ficha aí do Amaury para o Marco. O Vilela segue bem em fichas, ó. Cada pilha vermelha é 500 mil. Então ele tem só ali na frente dele 3 milhões em vermelhas, fora as azuis. Foi muito interessante ver como o jogo se equilibrou, né? Agora, como ninguém tem uma clara vantagem em ficha, realmente eu acho que a habilidade de cada um vai definir melhor o resultado. Temos ali os blinds, estão 50 mil, 100 mil agora, né? E o Vilela aumenta aí para 250 mil, 2 vezes e meia o big blind aí que é do Marco, ele tem valete 7. O Marco checa aí as cartas, vamos ver. 4 e rei, né? Rei 4 de espada, que são uma mão forte aí, um rei. Claro que o 4 não é um kicker bom, mas um rei aí já é uma carta muito forte para uma situação de 3 jogadores, né? Vamos ver. Ele costuma só pagar, né? Dificilmente a gente vai ver o Marco dando um re-raise. A gente não viu isso quase que nenhuma vez no torneio inteiro, ele dando re-raise, tanto pré-flop quanto depois do flop. Tem sido a tônica até desse programa, né? A gente tá vendo hoje, desde os 4 jogadores, aí nenhum jogador dando re-raise pré-flop. Estão só pagando e defendendo o Big Blind, né, DC? Pois é, os jogadores agindo de forma mais cautelosa e, de algumas vezes, eu acho que perdendo a oportunidade de acumular umas fichas em situação interessante. Olha só, o Vilela agora com o valete, ele tem uma chance de sequência se vier uma dama. E o 8 também. Tudo bem que o Marco já tinha as melhores cartas, é verdade, a dama ou o 8. E o Marco já tinha as melhores cartas e até acertou o rei. Só que se ele aumenta, talvez o Vilela desistisse e ele pode evitar uma situação complicada caso as cartas que assustem venham a aparecer. O 3 não muda em nada, mas se vier uma carta de copas, ou uma dama, um 8, um as, pode assustar aí. O Marco pode parecer que o Vilela pode fazer uma sequência. Então, é o que o DC falou. Se ele já dá um re-raise pré-flop, talvez o Vilela nem jogue esse valete 7. Ele evita aí de repente perder por uma sequência agora na quarta carta ou no river, que é a quinta carta. O Vilela tá pagando nessas 2 chances de sequência. Ele pagou rápido esses 500 mil. Vem o 7, agora o Vilela faz um par. Tá perdendo a mão, né? Par de 7 contra par de rei, ele não sabe disso. Da mesa aí, vamos ver. Olha, o Marco não aposta. Seria uma aposta até de valor aí. Ele que tem o melhor par, você vê que ele joga passivamente mesmo, não aposta e também não vê as cartas do Vilela, que já nem mostra as cartas. Pois é, se o Marco resolveu apostar no turn e pagar com essa mão, agora eu acho que depois que o Vilela deu mesa, ele não tem muita razão para suspeitar que estivesse perdendo. Dava para fazer uma aposta de valor aí e tentar um call do Vilela para acumular mais fichas. É isso aí, a gente mostra novamente para vocês que quiserem jogar o BSOP, ou que quiserem ir lá assistir, entrar no salão, conversar com os jogadores, tirar as fotos. O BSOP é um evento aberto, é só aparecer de 25 a 30 de julho lá no Hotel Holiday Inn Parque AMB. É a próxima etapa em São Paulo. Tem muitos eventos além do evento principal, que tem a inscrição de 2.200, mas tem dezenas de eventos aí. A gente volta depois do intervalo com mais BSOP aqui no Band Esportes.
Estamos de volta aqui com o BSOP Costa do Sauípe. Os últimos 3 jogadores, quem será que vai ser o campeão? Esse é o Vilela, do Rio de Janeiro. Ao lado dele temos o Marco Antônio Gonzalez, de São Paulo. E o Amaury Grutka, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O Vilela com uma mão forte, ele está no botão, melhor posição, e tem um As e 8 do mesmo naipe desse. Então, com certeza deve dar aquele raise padrão dele de 250 mil. Vamos ver. 225 dessa vez, muito bom o raise. E a mão tem que aproveitar da força do Ás agora, especialmente o Ás naipado aí, com 2 cartas do mesmo naipe. Uma situação em que você só tem 3 jogadores, está muito próximo de acabar o torneio, tem que usar todas as oportunidades para acumular ficha agora. Seguindo aí o que a gente tem visto e falado, né, de uma mesa um pouco passiva, o Marco tem uma mão muito forte também, Rei 9 do mesmo naipe, deu apenas call do Small Blind, que é a pior posição para se jogar, e o Amaury viu tanta ficha no meio que também foi defender o seu Big Blind aí com o Dame 9. Só que o Marco acertou o melhor par e um flush draw de espada. Quer dizer, ele não larga mais essa mão, Marco. Ele tá gigantesco na mão, aí todo mundo deu mesa. O Marco tá monstro nessa mão, ele tá com uma mão bem forte. E agora veio o 8 desse que pode dar ao Vilela um pouco de força aí nessa mão. O Vilela pode acreditar que o 8 dele pode estar à frente, já que ninguém apostou no flop. Né? O Marco deu o que a gente chama de slow play, ele fingiu que não tinha nada no flop. Pois é, o Marco ele de novo ele dá um bate-mesa muito rápido no flop. E o mais engraçado é que agora a gente tem a pessoa que parecia que não tinha nada a ver com essa mão dando raise. O Amaury, que não tinha realmente nada a ver, né? Ele tá com 9 dama, ele não tem chance nenhuma. Você tem que ele tem 0% de ganhar mão, ele tá no blefe mesmo e o Marco só paga. O Marco eu acho que inclusive pagou muito rápido, demonstrando até uma boa segurança. E olha essa dama aí pro Amaury. Vamos ver se ele vai só dar mesa. Deu mesa atrás. O Marco de novo não quis apostar. Tá sempre jogando passivamente, esperando a aposta do outro jogador. Se ele apostasse aí, com certeza o Amaury ia pagar com essa dama. Com certeza. O que não dá pra entender realmente por que o Marco ele não apostou nesse river. Ele, realmente eu acho que perdeu uma boa oportunidade de acumular um pouquinho mais de ficha. É isso aí, ele poderia ter apostado aí metade do pote, um pouquinho mais talvez, o Amaury ia pensar ou iria pagar até sem pensar muito, dependendo da quantia que ele apostasse. Mas aí que está uma das partes mais importantes, eu acho, para um jogador de pôquer, que é depois ele analisar o que ele fez e tentar achar os erros e acertos na estratégia dele. Isso, olha quantas fichas vermelhas agora estão em posse do Marco. Ele, que está assim, gigantesco, é o líder agora nesse momento no torneio. Ás e dama é a mão do Amaury, uma mão muito forte, né? Uma das mãos mais fortes aí, principalmente com 3 jogadores apenas na mesa, né? Tá pode ver que até o semblante do Amaury já mudou, né? Ele perdeu bastante ficha, isso ataca o psicológico do jogador, ele tem que se preocupar em manter o equilíbrio e até a feição dele já mudou. Olha, o all-in do Vilela vai ser pago pelo Amaury. O Vilela tem rei e dama, ele está dominado, né? Ele precisa acertar um rei aí, porque se eles acertarem a dama, o kicker do Amaury é melhor, que é o As, né? Então o Vilela está atrás do rei, aí o Amaury à frente. Um all-in aí que 4 milhões e meio de fichas quase no total. Pois é, o Vilela ele escolheu um timing não muito legal, vamos ver agora se as cartas ajudam ele. 5, 2 e 9, não vem nada, só o rei apenas aí pode ajudar. O Vilela, o Amaury tem quase 90% de chance de puxar essa mão. Olha lá. Olha, ele acerta o rei, mas você vê que a torcida grita, mas ele segura porque ainda tem o river, pode virar um Ás agora, você vê que ele segura, ainda espera a última carta, vamos ver. Aí dobra, ó, o 9, 2 pares, ele vai pra torcida, o pai dele, os amigos dele do Rio de Janeiro. Esses são os maiores momentos de tensão e de adrenalina no poker, né? O Amaury não esperava aí por esse turn, né? Esse rei que virou na 4ª carta. Uma situação que ficou ruim. Ele praticamente aí, não sei se o Robbie Go entrou ali agora, vai fazer a contagem para ver quem tinha mais fichas. O Amaury, se não for eliminado agora, vai restar com muito poucas fichas. É um rei que realmente o Amaury não queria ver de jeito nenhum. Fez a jogada correta aí, entrando nesse all-in com As e dama. Aí a torcida que estava torcendo para o Vilela aí na arquibancada. Esse já é um momento avançado do evento do BSOP, né? Já é o último dia, segunda-feira, muitos jogadores já foram embora para suas cidades, quem já foi eliminado. Restam ali apenas os finalistas, os jogadores que jogam os eventos paralelos, né? Como o Last Chance, e também a torcida de quem está ali na final. Isso já é alta madrugada aí da segunda para terça. Lembrando que a mesa final ela começa em torno das 6, 7 horas da noite, né? Então isso daí deve ser um pouco depois da meia-noite já, então muita gente já foi para casa. Muito bem, Amaury Grutka é o terceiro colocado, o primeiro integrante do pódio, né? Compor o pódio aqui. Amaury
2 jogadores de Passo Fundo chegaram, né? Isso prova que o poker no Rio Grande do Sul e no interior do país está se desenvolvendo? Com certeza, isso comprova, né? Num torneio de alto nível, igual o BSOP, com vários jogadores que têm muito conhecimento e uma técnica apurada, 2 jogadores de Passo Fundo chegar a uma mesa final não pode ser casualidade, né? Comprova que o poker em Passo Fundo, como em muitos lugares do Brasil, está se desenvolvendo muito bem, né? Com certeza. Como é que foi aí a tua trajetória, a tua história aí na mesa final? Olha, eu iniciei o torneio relativamente short, né? Tinha menos de 1 milhão de fichas, devia estar em sexto ou sétimo no início do torneio, consegui reagir, ganhar, acumular muitas fichas, cheguei a ser chip leader por um bom tempo, tive um desenvolvimento muito bom na mesa final, exceto no final que acabei perdendo e caí no terceiro. Muito bem, tá aí o Amaury, fica na terceira colocação, um grande resultado aqui no BSOP da Costa do Sauípe. Esse foi o Vitão aí que estava ajudando a gente ali entrevistando os jogadores. Essa mesa final, principalmente essa última porção dela, foi realmente meio um pouco passiva. A gente viu os jogadores só pagando no blind e tal. O Amaury também jogou um pouco passivamente, mas eu gostei do jogo do Amaury. A gente que acompanhou melhor aí todas as mãos, até as mãos que não entram no programa, o Amaury tentou imprimir uma agressividade. Eu gostei do jogo, ele ficou muito grande em fichas durante a mesa final. Acabou ali perdendo esse Ás-Dama para Rei-Dama, senão ele teria a grande chance de ser o campeão se ele puxa aquela mão ali e ia enfrentar o Marco agora. Então, parabéns ao Amaury aí, que jogou um grande torneio. Belíssimo resultado, um grande abraço para toda a galera do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. E realmente, terceiro lugar no BSOP. E esse estava cheio de feras, né? Pô, o CK jogou, o Akari, pô, muita gente boa, belo resultado. Tivemos o Joel Oliveira, também da Bahia, aí nessa mesa final, um jogador que já está chegando perto em todas as etapas, aí chegando nas finais. E olha só, o Vilela segue nesse flop aí, 9, 10 valete, dame rei, ele aposta e mostra. Ele aposta, o Marco larga e ele vira e mostra que ele tinha a melhor sequência, a melhor mão possível nesse flop. Mas não conseguiu atrair o Marco. O Marco é um jogador que não blefa, né? Como a gente viu o Amaury blefar, outros jogadores blefando, o Fernando também blefou. Você vê que o Marco não blefa, ele joga. Se ele acerta, ele vai só pagando se ele não tá seguro, né? Ou ele tenta uma apostinha, mas ele não é aquele de ficar dando all-in, de dar re-raise, de dar 4-bet. É um jogador bem passivo e bem seguro também. Realmente, o Amaury, eu acho que ele imprimiu um pouco de agressividade nessa mesa. E acabou não sendo feliz aí no finalzinho. Mas agora vamos ver no heads up se o Marco vai conseguir mudar um pouco a história dessa falta de agressividade, eu acho, dele. Isso, agora o Marco deu raise do botão, né? Ele que tem 6 e 7. E olha esse flop, 3, 4 e 5 para quem tem 6 e 7. Ele fez uma sequência no flop, agora foi o Marco que fez e não tem chance de flush, né? 3 cartas de naipes diferentes. O Vilela acertou um 4 também, o segundo melhor par, então ele paga aí 300 mil. Quer dizer, uma mão que pode acabar atraindo o Vilela para o jogo. Agora bate uma dama de ouros. O Vilela agora tem a chance de fazer um flush caso virem ouros. O Vilela da mesa, o Marco deveria apostar aí um pote de 1 milhão e 100. Ele está absoluto nessa mão, né? O melhor jogo possível, que a gente chama de nuts. Teria que apostar em uns 800 mil, eu imagino, mas ele está apostando bem pouquinho, apostou 500 mil. Ele tá querendo atrair aí o Vilela pro jogo. O Vilela que tem um par aí também, não tá de todo mal, além do flush draw. Nossa, agora o Vilela achou o flush. O Marco que tinha a sequência desde o início, um jogo favorito, né? O nuts no flop, o nuts no turn, vai perder um bocado de fichas aí. Ele tá pegando já 500 mil, 1 milhão. E o Vilela deu mesa. Interessante. O Vilela é o primeiro a falar. O Vilela tá vendo que o Marco tem jogo. O Vilela dá mesa. Com certeza que o Marco vai apostar, senão o Vilela apostaria. Então o Vilela tem certeza absoluta, ele conhece o Marco já. O Marco põe 1,5 milhão, o Vilela dá all-in e ele já paga. Quer dizer, 11 milhões, aí virou o jogo completamente. E vai pra galera gritando, é campeão. Resta a contagem de fichas, ele falou, não, eu tenho mais fichas. Mas olha só que mão ingrata DC. 3, 4, 5, 6 e 7. A sequência nuts no flop, o Vilela que acerta um par no flop, acha um flush no river. O Vilela, eu acho que ele fez uma boa leitura do Marco, como eu falei antes, da velocidade que o Marco está apostando. Eu acho que estava meio claro que o Marco realmente estava apostando por valor ali, ele tinha realmente uma mão bem razoável. Por isso eu acho que o Vilela deu mesa no river. E isso rendeu para ele um pote muito bom. Agora vamos lá, vamos ver olha quanta ficha na frente do Vilela e quanto sobrou para o Marco. Os blinds estão 50 mil, 100 mil. O Marco ele deve ter um pouco mais de 1 milhão, ele está com 10 big blinds por aí, uma situação bem complicada, bem apertada. O Vilela já dá all-in, né? Ele que agora tem 6 e 7, ele está pondo pressão em cima do Marco. Vamos ver se o Marco acha alguma mão interessante que pague aí
esse all-in. Ele que tem um pouco mais de 10 big blinds, aí, como o DC acabou de constatar. Ele tem 8 e 9, uma mão que está aí muito semelhante à do Vilela, mas mais forte, claro. Pois é, mas o Marco não tem como saber. Então, se o Vilela tem um rei, um ás, uma dama, já está muito complicado. Inclusive ali a nossa tela apareceu a Mauri, mas é o Marco que está na mão. A Mauri foi eliminado em terceiro lugar. Um erro do nosso Gerador de caracteres. Então é o Marco contra o Vilela. O Marco tem 9 e 8, o Vilela 7 e 6. Então quer dizer, o Vilela está atrás aí, né? Porque ele tem cartas mais baixas, mas ele precisa acertar aí um 6 ou um 7 para ver se ganha essa mão. Acertou o 7, então agora o Marco precisa acertar um 8 ou um 9, senão o par de 7 do Vilela vai deixá-lo como campeão da etapa. Ninguém tem carta de copas aí desse para fazer um flush, então só um 8 ou um 9 aí pode mudar. Vamos ver o River. Vem um 4 de espada, não muda nada. Vilela campeão aí da etapa, corre lá pra galera, tá o seu pai e seus amigos ali do Rio de Janeiro. E aí o campeão, Vilela, que é o primeiro BSOP que ele joga, fez 18 anos há alguns meses, então quer dizer, só jogadores acima de 18 anos podem jogar. Ele que vem de uma família onde o pai é jogador, o irmão é jogador. Então o primeiro torneio dele, o primeiro BSOP, e ele é campeão desse aqui. Que maravilha, né? Marco Gonzalez, muito legal. Segundo colocado do BSOP. Marco Gonzalez é de São Paulo e faz o quê? Eu sou comerciante e... Você resume isso, comerciante, trabalho com posto de gasolina. E de vez em quando eu gosto de jogar um pokerzinho aí por lazer. O lazer foi bom dessa vez, né? Rendeu, né, Marco? Rendeu. Deu pra livrar a viagem aí e pagar alguns bains aí, futuramente. Como é que foi esse heads up aí com o Leonardo Vilela e também a tua trajetória na mesa final? O Leonardo, ele bem blindado, né? No dia antes, no dia 2, a gente jogou na mesma mesa, ele tinha umas 130 mil, tinha umas 600 mil, ele já tinha ido de all-in. Ele voltou, eu betei, ele voltou ao all-in, eu paguei com um par de vala, ele com um par de 8, ele trincou no 8. Já era pra ele ter caído, não era nem pra ele ter feito heads up comigo, mas o menino, falei pra ele, é blindado, não tem como ganhar dele. No heads up eu segui no flop e aumentei 300k, ele pagou só pelo 4, virou um ouros, a dama de ouros. Betei de novo, ele pagou, virou a terceira carta de ouros, runner. E sorte dele, parabéns, isso aí, é o jogo. Vai comemorar lá na Riviera, lá no condomínio Angarroa, com o pessoal que estava torcendo para você? Opa, com certeza comemorar com o pessoal de lá, com o pessoal de São Paulo que estava ligando também. Agradecer aí onde vai passar? Band Sport. Agradecer o Duparra, Bachura. Essa galera dá pesada. Rapaziada do 7 de setembro, Angarroa, todo mundo que estava torcendo pela gente aí, meu pai, minha mãe, minha namorada, todo mundo que estava na torcida aí pela gente aí. Galera da Zona Leste em peso aí, torcendo pelo Marco. Isso aí, legal. Parabéns, Marco. Brigadão, viu? Valeu, galera. Valeu. Esse foi o Marco. É interessante ver, né? O Marco é um jogador bem recreativo, ele joga há algum tempo, sabe jogo, mas tem a sua profissão, não vive do poker. E é legal, chegou num segundo lugar, quase foi campeão, ganhou um troféu, ganhou um prêmio altíssimo em dinheiro. E a gente vê que o poker mistura aí os profissionais e os amadores. Está conhecido o campeão aqui, Leonardo Vilela, do Rio de Janeiro, de uma família de jogadores aí, né? Os conselhos foram bem assimilados, Leonardo? Foram muito bem. O meu irmão foi sempre a minha referência, sempre achei que ele joga muito bem. Meu pai também, sempre me apoiaram em jogar torneio, sempre me deram o maior apoio. Eu sempre procurei aprender, até mesmo nesse próprio torneio, aprendi muito na mesa com os que eu considero um dos melhores do Brasil. Estou muito feliz. Quem é um dos melhores do Brasil? Cara, eu joguei na mesa do Christian Cruel, eu considero ele um dos melhores do Brasil. Com certeza. Gosto muito do Ariel Bahia, do jogo do Ariel Bahia, joguei na mesa dele. Joguei na mesa do campeão do BSOP do ano passado, que é o Todaço. Joguei na mesa de fera, viu a cara jogar. Então, eu aprendi muito, aprendi com a minha família toda, com o meu pai e meu irmão. Estou muito feliz, botei em prática o que eu aprendi e deu certo. O paizão tava torcendo bastante, eu cruzei com ele bastante vezes. E ele falou que você tava começando aí no Poker Live, né? Eu fiz 18 anos em fevereiro. Olha só, hein? Mas eu já conheço o poker há muito tempo. Eu via meu pai jogar desde pequeno no PokerStar Online. Acompanho todos os torneios dele, LPT, BSOP, eu ia ver. RPT, WSOP, eu fui ver todos eles jogar, eu acompanhava sempre. Ele sempre
eu sempre dei o apoio para ele, agora é a vez dele de me dar o apoio. Agora você com 18 anos de idade aí, jovem ainda, vai curtir como esse título? Vai ter festa boa ou não? Pretendo comemorar com meus amigos, quem torceu por mim. Vou jogar os próximos torneios, BSOP. Eu vou curtir o dinheiro da forma que vier vindo vontade. E esse estilo aqui, corrente, chinelão, uma coisa sensacional aí. Você está desenvolvendo o estilo, você acha que no próximo BSOP vai ter muita gente copiando o teu estilo, Leonardo? Tomara, se tiver alguém copiando é sinal que foi bom gosto meu. Tomara. Tá certo aí, o campeão Leonardo Vilela, campeão jovem, campeão com estilo aqui e de uma família de jogadores. Muito legal, gente. Eu vou encerrando o meu rolê aqui com essa grande fera aqui. Obrigado. Campeão. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela torcida. Estou muito feliz. Gente que eu nem imaginava me ligou. Tá tudo. Estou muito feliz mesmo. É emoção que só que sabe quem ganha. É isso aí, obrigado ao Vitão aí pelas entrevistas, um abraço ao Vilela, todos os finalistas e todo mundo que entrou em tema e participou desse grande torneio. Obrigado também, DC, por participar aqui dessa transmissão de hoje. A gente se vê no BSOP São Paulo, final de julho. Obrigado, galera. Foi um prazer. Grande abraço para todo mundo.